Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para o próximo sábado, dia 24 de fevereiro. E antes de darmos início às nossas análises, como de costume, eu venho pedir a sua colaboração. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like, feedback, colabora e participe. Agindo dessa maneira, o YouTube vai estar fazendo a leitura positiva do meu conteúdo e recomendando o mesmo para as demais pessoas e plataformas. E antes de darmos início às nossas análises, um resumo rápido e objetivo do que de fato aconteceu hoje, sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Por pouco a gente não pega o sextou, né? Dos 6 times pré-analisados em um dos sextou que eu mandei, batemos 5, mas infelizmente um acabou ramelando. Mas batemos a tripla do dia e batemos o bilhete pronto, com a ODD bacana, positivo, o bilhete do dia, que é o nosso foco principal, né? Eu sempre deixei claro isso, mas além do bilhete do dia eu coloco outras probabilidades. Tivemos várias entradas hoje com greens, resultados positivos, mas outros infelizmente não foi possível, acabaram empatando ou perderam as suas partidas. Mas se formos fazer aqui um levantamento em termos de porcentagem do que de fato coloquei na grade para hoje, tivemos muito mais acerto do que erros, entre aspas, beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa. A gente tem que focar no nosso objetivo. Se a gente for dar ouvido às críticas, né, aí a gente fica paralisado e não anda, não caminha. A realidade é essa, as críticas estão aí, desde que seja com respeito, eu permito na plataforma. Agora, se for com desrespeito, infelizmente, na plataforma aqui no YouTube, eu vou ser obrigado a bloquear. Uma crítica construtiva, uma sugestão, tudo faz parte, dentro, né, do respeito, obviamente. Assim como eu respeito, eu também, entre aspas, vou ter que exigir respeito. Beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa. Muitos jogos interessantes amanhã, sabadão, mas infelizmente nem todos são possíveis colocar na grade, porque senão a gente vai ficar aqui, ó, recheando a grade e vai faltar espaço. Beleza, pessoal? Mas um detalhe, além desses jogos que eu vou analisar para amanhã, no final do vídeo eu vou mandar aqueles top 5, tripla do dia, tripla promissora, um top 10, um super 16, né, que eu tento sempre quebrar o meu próprio recorde, e eu bolei algo que eu julgo que será interessante. Tomara que a gente, né, tenha também um pouco de sorte e dê certo. Eu vou garimpar alguns jogos, ou melhor, já garimpei alguns jogos de amanhã, sabadão, dia 24, com outros de domingão, dia 25. E aí formatei um top 10, um top 5, um super 6, ou até mesmo um super 16. E vou mandar tudo para amanhã, para sábado, se vocês quiserem aproveitar. E qual é o objetivo desses bingos, Silvano Melo? Ó, eu de maneira nenhuma vou induzir vocês, ou vou pedir para vocês, melhor dizendo, investir em todo o conteúdo, em todos os binguinhos que eu mando. Qual o objetivo principal? Que vocês filtrem. Por exemplo, eu mando um top 10, você vai lá, filtra 2, 3 times que você julga que também está dentro das suas análises em particular, você juntou com a minha e aí apoiou, parabenizou, enfim, aprovou, melhor dizendo, e aí você vai investir naqueles 3 dos 10 que você julgou que, assim como eu fiz as análises positivamente, você também está de acordo, beleza, pessoal? Mas seria uma hipocrisia absurda da minha parte se eu dissesse para você que quando eu faço um binguinho, um top 5, um top 10, não é com o intuito de bater. Logicamente que é, mas jamais eu vou dizer para você assim, ó, invista em todos, porque aí você teria que ter uma banca muito alta, você teria que ter um equilíbrio emocional muito grande, e caso as coisas não viessem a dar certo, você não ficaria, digamos assim, a se lamentar, porque você tem uma banca, uma maturidade e um emocional bastante controlado para saber o que é entradas esportivas. Mas se você está começando, entendeu? É novo no mercado, eu aconselho você filtrar 2 ou 3 times que você também concorda e está batendo com as suas análises, juntando com a minha, beleza, pessoal? Esse é o objetivo principal. E eu foco sempre na tripla do dia, independente se vai dar greens ou red. Porque aí, para quem está iniciando, 3 times é o máximo, porque quanto mais times você colocar num binguinho, maior é o risco de tomar red, entendeu? Geralmente, se você for procurar aí nos principais canais de traders, de especialistas aí, você vê que sempre no final do vídeo ele manda um bilhete pronto, no máximo com 2 times, estourando 3. Mas geralmente são com 2, duplinha. Mas aí com a odd de 1,60, 1,80, que você vai ter que ter uma banca muito alta se você quiser ter um retorno satisfatório. Isso aqui não é uma crítica ao conteúdo de ninguém, entendeu? Só para você ter ideia. Porque às vezes as pessoas são imediatistas. E aí o cara lá fez o trabalho lá com maior cuidado, com maior responsabilidade, e botou lá 2 times, ou 3. Mas a odd está 1,80 mais ou menos. A odd está 2.0.
Aí de repente você quer botar 5 e ganhar 100? É impossível. Numa odd de 2 você vai botar 5 para ganhar 10, obviamente, entendeu? Mas se a pessoa já tem uma banca bacana, tudo, ela vai lá e tenta 100 para ganhar 200. Mas eu jamais vou dizer para você quanto é que você vai ter que investir. Não é por aí, entendeu? Não posso chegar aqui e dizer para você, ó, investe tanto. Primeiro, eu não sou vidente, primeiro, eu não sou conhecedor do futuro, entendeu? Apenas analiso. Sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Sei que tem gente que aplaude o conteúdo, tem gente que critica, entendeu? Repito, dentro do respeito, a gente está aqui para ouvir. Eu quero aprender com as críticas e também com os elogios. Só isso. Respeitar todo mundo e seguir aqui com o meu conteúdo. Se não está agradando, deixa de seguir ou vai seguir outro canal, entendeu? Beleza, pessoal? E a amizade continua. Vamos, porque interessa, muitos jogos interessantes amanhã. Vamos começar logo com o campeonato inglês. Manchester United, que é o sexto colocado no momento com 44 pontos, recebendo a equipe do Fulham, que é o 12º com 29 pontos. Lembrando, o quinto colocado no momento é o Tottenham com 47. E o quarto colocado na zona de classificatória para a fase de grupo da Libertadores. Que Libertadores, Silvano Melo? Liga dos Campeões, se liga. Está com um pensamento na Libertadores. É a equipe do Aston Villa com 49. Em caso de vitória do Manchester United amanhã, ele vai para 47, empate em número de pontos com o Tottenham, que tem 47 também no momento. E fica a 2 do Aston Villa. E dependendo do que aconteça no jogo do Aston Villa, essa diferença pode não ficar tão distante assim. Mas caso o Aston Villa vença, vai para 52 e a diferença não fica tão distante assim, fica a 5 pontos, caso o Manchester United confirme o seu favoritismo amanhã, beleza? Então o Manchester United está na luta aí, né, por uma dessas vagas, e eu acredito que o foco é jogo após jogo, pensar no Fulham amanhã para depois pensar no próximo, obviamente. Não pode confundir, não pode misturar as coisas, porque se o Manchester United entrar focado amanhã, ele obviamente tem tudo para vencer. É favorito, está invicto a 7 jogos, com 6 vitórias e um empate, marcou 19 gols, uma média positiva de 3 e sofreu 9, média negativa de 1,5. Já pelo lado do Fulham, uma vitória apenas nos últimos 8 jogos, não vive um bom momento, 3 empates, 4 derrotas, marcou 8 gols, sofreu 10, o ataque dentro da normalidade, uma defesa aí com números de 1,5 a 1,5, né? Quase 1,5, melhor dizendo. 8 jogos, quase 1,5 de gol negativo a equipe do Fulham e um positivo. Já o Manchester United, na condição de mandante, venceu 4 dos últimos 7 jogos, vive um grande momento, repito, empatou 1, perdeu apenas 2, marcou 11 gols, uma média positiva de 1,5, sofreu 9, média negativa de 1, arredondando. Nos jogos aleatórios, confronto direto, o Manchester United nos últimos 6 jogos foram 5 vitórias e 1 empate, supremacia do Manchester United. Agora, na condição única de mandante, ainda no confronto direto, nos últimos 16 jogos, a equipe não sabe o que é perder. Foram 14 vitórias e 2 empates. Então, exerce, repito, a supremacia muito grande diante do Fulham. Os últimos 7 jogos, houve ambas marcas. Isso aí é um dado interessante. Para quem gosta de ambas marcas, os últimos 7 jogos entre eles, a equipe do Manchester United na condição de mandante, houve ambas marcas. Já pelo lado do Fulham, fora de casa, nos últimos 8 jogos, a equipe não soube o que é vencer, está em um jejum terrível, 6 derrotas e 2 empates, marcou 7 gols, uma média positiva de 1 e sofreu 16, média negativa de 12. O que esperar amanhã desse jogo? A princípio, o mercado de gols, o mais de 1,5 gol tem grande probabilidade. O ambas marcas, mesmo com esses números aqui, essas probabilidades, eu deixo para o ao vivo. O Manchester United vive um grande momento dentro de casa, eu prefiro uma entrada no mais de 1,5 gol. E para aqueles que estão tão otimistas quanto eu, uma entrada na vitória do Manchester United também tem grande valor. Probabilidade de placar exato, 3-0 o Manchester United. Na pré-live eu vou descartar o ambas marcas, mas sei que tem muito valor e eu deixo para o ao vivo aí. Vale a pena aí esperar para o ao vivo para tentar, caso o Manchester tome um gol e de repente esteja em desvantagem, buscar uma virada, um empate, enfim, aí eu vejo com mais valor. Mas na pré-live, mais de 1,5 gol ou vitória seca do Manchester United, probabilidade de placar exato, 3-0. Agora partindo para o Campeonato Carioca, Taça Guanabara, Vascão da Gama, quarto colocado com 16 pontos, mas está ali, ó, perseguido, entre aspas, pelo Botafogo, que está na bota, 14 pontos na quinta posição. Então o Vasco não pode bobear amanhã diante do Volta Redonda dentro de casa, Volta Redonda que é o 9º com 9 pontos. O Vasco vem de 2 vitórias, 2 empates nos últimos 4 jogos e apenas uma derrota nos últimos 12. Grande momento do Vasco, em casa venceu 6 dos últimos jogos que fez e empatou 1, né? Últimos 7 jogos, sem falha a memória. Sua última derrota como mandante foi naquele fatídico 4-2 para o Corinthians em pleno São Januário, na 36ª rodada do Brasileirão.
De lá para cá, o Vasco não soube o que é perder dentro dos seus domínios. Está invicto, 5 jogos dentro de casa, marcou 7 gols e sofreu apenas 1. No confronto direto, jogos aleatórios, a equipe tem 3 vitórias nos últimos 6 jogos, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 6 jogos na condição de mandante, ainda no confronto direto, foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Levou a melhor nesse confronto direto, marcou 16 gols, sofreu 7, uma média positiva aí de 2,5 gols e negativa de 1. Já pelo lado do Volta Redonda, nos últimos 4 jogos, a equipe não soube o que é vencer, 2 empates e 2 derrotas, marcou míseros 2 gols, o ataque funcionou minimamente e a defesa teve números negativos de 2 gols contra por partida. Já fora de casa, venceu apenas 2 jogos nos últimos 8. 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, marcou 8 gols e sofreu 12. Média negativa de 1, média negativa de 1,5, e média positiva de 1 gol. Probabilidade de placar exato amanhã, vou dar essa moral para o Vasco, 2-0 para o Vasco ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora, saindo do Campeonato Carioca, partindo direto para o Campeonato da Bulgária, Levski e Arda. O Levski é o 4º colocado com 38 pontos e o Arda é o 7º com 31 pontos. O Levski vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, uma sequência muito positiva, 1 derrota, marcou 8 gols, uma média positiva de quase 2 gols por partida e sofreu 5, média negativa de 1. Já a equipe do Arda vem de 2 derrotas e apenas 1 vitória nos últimos 6 jogos, um aproveitamento abaixo da média. Nos últimos 6, como visitante, foi apenas 1 vitória, 3 derrotas e 2 empates, marcou 2 gols, o ataque funcionou minimamente e a sua defesa sofreu 4 gols, uma média aí inferior a 1 gol negativo por partida. Se o ataque não marcou muitos gols, melhor dizendo, nos últimos 6, apenas 2, sua defesa também não foi tão vazada assim. A equipe do Levski, dentro de casa, vem de 3 vitórias e 1 derrota nos últimos 4 jogos, marcou 6 gols, uma média positiva de 1,5 e sofreu 4, média negativa de 1. Já no confronto direto, jogos aleatórios, 6 jogos, últimos em especial, 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates para a equipe do Levski, na condição única de mandante, ainda no confronto direto, 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas, marcou 7 gols, uma média positiva de 1,5 e sofreu 5, média negativa de 1. É um jogo com cara de 2-1 para o Levski amanhã. Tem grande probabilidade para isso, mas vou dar essa moral para o Levski. 2-0 Levski ou mais de 1,5 gols no bilhete. Agora partindo para o campeonato da Premier League, campeonato inglês, Aston Villa, continuando no campeonato inglês, Aston Villa e Nottingham. O Aston Villa está na 4ª posição com 49 pontos e o Nottingham é o 16º com 24. Lembrando, o primeiro da zona do rebaixamento é o Luton com 20 pontos, na 18ª posição. Jogo de 6 pontos, jogo muito importante. Caso o Aston Villa vença amanhã, vai para 52 e ultrapassa a equipe do Tottenham, que está na 5ª posição com 47. A equipe do Aston Villa tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas nos últimos 6 jogos. Em casa foram 3 derrotas nos últimos 6 jogos. Mas, pelo lado do Nottingham, a situação não é tão boa ou melhor do que a equipe do Aston Villa, não. Até porque só tem 1 vitória nos últimos 7 jogos. A equipe do Aston Villa tem 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, marcou 8 gols e sofreu 11 nos últimos 6. No confronto direto são 3 vitórias, 1 derrota e 2 empates. Na condição de mandante, a equipe tem 7 jogos com 4 vitórias e 3 empates. Levou a melhor nesse confronto direto no que diz respeito aos jogos dentro dos seus domínios. Já pelo lado do Nottingham, fora de casa, a equipe teve apenas 1 vitória nos últimos 11 jogos. É um péssimo visitante, 5 empates, 5 derrotas, marcou 11 gols, média positiva de 1 e sofreu 19, média aproximada de 2 gols negativos. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Aston Villa ou mais de 1,5 gols no bilhete e 2-1 probabilidade de placar exato. Agora partindo para o campeonato da Espanha, La Liga, rodada 26, Barcelona, 3º colocado com 54, recebendo a equipe do Getafe, 10º colocado com 34. O Barcelona está invicto nas 5 jogos, com 3 vitórias e 2 empates, marcou 10 gols e sofreu 6 em casa. Nos últimos 6 são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou 14 gols, uma média de 2,5 positivo e sofreu 13, média negativa de 2. A defesa do Barcelona é que está deixando muito a desejar. A equipe marca gols, mas sofre gols também demais. No confronto direto, 3 vitórias e 3 empates nos últimos 6 jogos entre eles, 8 gols marcados, 3 sofridos. Já na condição de mandante,
Foram 20 jogos até o presente momento e a equipe do Barcelona está invicta nesse confronto direto com 16 vitórias e 4 empates. Supremacia absoluta do Barcelona, principalmente na condição de mandante, ou seja, o Getafe é um velho freguês. Nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias para o Getafe, 2 empates e 2 derrotas, marcou 9 gols e sofreu 9, média positiva e negativa de 1,5. Já como visitante, nos últimos 6 jogos, a equipe do Getafe venceu 2 vezes, empatou 3 e perdeu 1. Marcou 11 gols, média positiva de 2 e sofreu 8, média negativa de 1,5. Probabilidade de placar exato: Barcelona 3, Getafe 1 ou mais de 1,5 gols no bilhete. São as opções amanhã nesse top 5 aí de 5 jogos pré-analisados. Aí a gente vai filtrar, melhor dizendo, os 3 para formatar a tripa do dia. E a minha indicação para a tripa do dia seria Barcelona para vencer, a equipe do Vasco da Gama para vencer e Manchester United para vencer. Tripla do dia amanhã: Barcelona, Vasco da Gama e Manchester United. Os outros 2 eu vou aproveitar numa formatação de tripla promissora. Beleza, pessoal? Agora, quem está otimista, assim como eu, e quer por sua conta e risco investir nesses 5, vale a pena, tem valor. Aston Villa para vencer, formatação do top 5, dentro dos jogos que eu pré-analisei, obviamente. Levski para vencer, Vasco para vencer, Manchester United para vencer. Deixa eu ver se eu me perdi aqui, ó. Barcelona para vencer 1, Aston Villa para vencer 2, Levski para vencer 3, Vasco para vencer 4 e Manchester United para vencer 5. Quem está confiante também nesse top 5 é por sua conta e risco. Boa sorte a todos e até a próxima. No final do vídeo, outras entradas, probabilidade de placar exato, bingos, top 5, top 3, top 10, super 16, enfim. Muito conteúdo aí para vocês poderem filtrar e formatar o seu bilhete de acordo com as suas características e se de repente também está de acordo com tudo que eu analisei e coloquei aí na grade. Beleza, pessoal? Boa sorte a todos e até a próxima.